A paz em Cristo para a igreja, irmãos. Convidar a amada igreja a abrir a sua Bíblia, Eclesiastes, no capítulo de número 3. Eclesiastes, capítulo 3, nós vamos fazer menção aqui somente de uma parte de um versículo. No capítulo 5, nós estaremos lendo só a parte C desse versículo, onde retrata a respeito do abraço. Eclesiastes, capítulo 3, o versículo 5. Na minha tradução, eu vou ler o versículo todo, os irmãos acompanham, vai estar assim: há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, e há tempo de abraçar. Na sua Bíblia também está escrito aí abraçar. Então, quando eu dizer tempo, você fala de abraçar. Amém? Você pode me ajudar? É tempo. É tempo. É tempo. Glória a Deus. Os irmãos possam se acomodar em seus lugares. Irmãos, aqui fica a minha gratidão pela vida do presbítero Zé Mário. É benção, né? Pastor Maico. É um prazer conhecê-lo, conhecer a igreja qual o senhor pastoreia, todo esse povo. Só que o presbítero Zé Mário, ele falou para mim que, não, vão lá pregar na igreja, aquela história para convencer a gente, né? Quando eu cheguei aqui, que eu vi a igreja por lá de fora, irmãos, a perna já começou a tremer. Lógico que nós sabemos que, independente de onde estamos, a responsabilidade de ministrar a palavra, sempre ela é com zelo e com responsabilidade. Mas, quando nós estamos no altar, esse peso parece que ele dobra a nossa responsabilidade, muito mais ainda. E eu fico grato pela confiança que o Senhor tem na pessoa do Zé Mário e ter nos dado essa oportunidade. Que Deus em Cristo... já pegou a caneta? Deus em Cristo abençoe toda essa igreja. Antes de começar a pregar nesse texto que nós vamos usar por base, o tema da mensagem em Mateus, no capítulo 13, no verso 23, que foi lido, eu até peço perdão já ao pastor por não pregar dentro do tema, pois uma falha nossa de não ter nos informado a respeito do tal. Mas só que a Bíblia fala que, eu sei que a nossa cidade é uma cidade um pouco do interior, e há muitas pessoas que mexem com agricultura, então está bem familiarizado com esse texto. Por que eu digo isso? Se você observar esse semeador, ele, em 4 ocasiões, ele vai sair a semear. E eu costumo dizer que Deus deu para esse homem resistência e persistência. Por quê? Se você olhar no texto, todas as pessoas que entendem um pouquinho da semeadura, normalmente ela vai procurar uma boa terra. Ela não vai querer desperdiçar a semente. Ela vai arar, vai adubar, vai fazer todo o preparo da terra. E se você olhar no texto, esse rapaz aqui, ele não tem esse cuidado. Ele sai a esmo a semear. Mas só que Deus honrou a sua persistência. Porque na primeira tentativa dá errado. Na segunda tentativa também dá errado. Na terceira tentativa também vai dar errado. Esse homem tinha tudo para desistir do seu propósito. Ele poderia parar e ninguém poderia acusar. Por quê? Ele não desistiu na primeira, ele não desistiu na segunda, ele não desistiu na terceira. Poderia parar, porque ele tinha argumento suficiente para dizer, por exemplo, para a esposa:
Quando alguém sai para buscar um trabalho, eu já fui, já botei currículo, já orei, já jejuei e nada acontece. Tem argumento. Este homem teria argumento para justificar a sua desistência. Mas a Bíblia diz que ele não desiste, ele persiste. E quando o presbítero disse que essa campanha vai terminar no mês de abril, se você pegar janeiro, fevereiro, março, talvez vai ser algumas decepções na sua semeadura, mas pode ficar tranquilo, que abril vai chegar, e a promessa de Deus é que vai ter 100% para algumas pessoas, mas para algumas vai ter 70%, e para outros 30%, o que importa é que ninguém vai sair daqui com as mãos vazias. Por quê? Princípio básico: Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus honra propósito, porque Ele tem promessa. Deus não te trouxe para esta campanha na data desse dia simplesmente para você vir aqui louvar, orar, receber uma palavra. Não, Deus te trouxe aqui nesta noite porque Ele quer marcar esse propósito da sua vida, porque Ele não esqueceu das promessas. Talvez você pode até estar achando que Deus esqueceu, mas Deus não erra endereço. Ah, pastor, tem pessoas que mudam de endereço. Eu morava em número tal, agora moro em número tal. O carteiro pode até, a pessoa do Mercado Livre pode até se confundir, mas o Deus que essa igreja serve, Ele jamais se confunde, Ele jamais erra o endereço. Então pode ficar tranquilo, descansa, espera, mas semeia, 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 porque Deus está te dando resistência e persistência nessa noite. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Irmão, nós escolhemos esse texto para ministrar para os irmãos, e nós vamos falar dentro de alguns contextos da Bíblia. Não vamos nos prender propriamente neste capítulo, mas a Bíblia, quando ela fala do abraço, ela vai mostrar alguns abraços que selou alguns pactos, algumas alianças. E eu tomei por liberdade nessa noite, quero passar para a igreja, que o abraço, ele é tão importante que ele está registrado no nosso calendário. No 22 de maio vai se comemorar o dia do abraço, da importância a qual ele é. E o mais interessante, que o abraço, ele pode sinalizar ou apontar uma recepção, um carinho, um consolo, um afago, uma segurança. E o abraço também nada mais é que um encontro de dois corações. Quando você abraça alguém, a medicina, ela vai dizer que quando nós nos abraçamos, nós produzimos dentro de nós uma substância, ela é conhecida como o hormônio do bem-estar. Quando você abraça alguém, ainda que às vezes você não tem uma palavra, ainda que você não tem algo a dizer, simplesmente pelo gesto de você abraçar, você faz provocar dentro daquela pessoa uma mudança. É a medicina, irmãos, aonde ela vai começar a produzir essa substância por nome oxitocina,
e ela não consegue mais se prender dentro, talvez, de um caso de tristeza, de mágoa, mas no momento daquele abraço, ela se sente tão confortada, que muda tudo por dentro da pessoa. E dentro dessa tese, podemos assim dizer, você vai observar que Jesus vai nos mostrar isso de uma forma bem prática. A Bíblia diz que uma certa ocasião, tinha umas crianças que queriam ir até Jesus, e a Bíblia diz que os discípulos impediam essas crianças de chegar até Jesus. A Bíblia vai dizer então que Jesus vai pedir para deixar as crianças virem até ele. A Bíblia diz que ele pega em seus braços. Nesse contexto aqui, imagina, pastor, crianças sendo impedidas de ir até Jesus. Lógico, e sabemos que uma formação mental de uma criança, ela se dá até os seus 12 anos. Imagina esta criança crescendo com aquele trauma de ter sido impedida de ir até a Jesus. Imagina quando essas crianças chegassem a uma idade tenra e se lembrassem daquele fato. Hoje seus pais aconselhando, vamos para a sinagoga ouvir Jesus, mas só que lá na raiz, dentro do seu coração, elas se lembrassem que quando elas eram pequenas, elas foram impedidas. Talvez algumas dessas poderiam crescer com um trauma ao ponto de negar Jesus. Mas só que quando Jesus abraça, Jesus está possibilitando a primeira quebra de um trauma que poderia afetar a alma de uma pessoa. Então a primeira palavra que eu quero liberar nesta noite, talvez você sofreu algum trauma na sua infância, talvez você sofreu algum trauma na sua adolescência, talvez você sofreu algum trauma na sua juventude, mas Jesus está aqui para dizer que o psicólogo, ele pode até ajudar, aleluia, você pode procurar até um bom psicanalista, ele pode até ajudar, mas trauma na alma só pode mudar aquele que tem, meu querido, a sua história na palma da sua mão. Porque eu estou dizendo isso? A história que o mundo escreveu não é a que Jesus tem para a sua vida. Não se engane, Jesus ainda muda história. Talvez eu esteja pregando para alguém assim. Vou tirar o terno, pastor. Talvez eu esteja, irmãos, pregando para alguém que o inimigo achou que ia paralisar a sua história, simplesmente porque o seu contexto familiar não condizia com aquilo que a sociedade queria. Mas só que Jesus marcou um encontro contigo, e é o único capaz nesta noite de substituir o abraço de um esposo, de substituir o abraço de uma esposa, de um pai, de uma mãe, de um pastor. Por quê? Porque nós podemos te abraçar por fora, mas ele sim pode nesta noite mexer por dentro da tua estrutura e mudar todo o seu viver. A tua história não vai acabar assim. A sua história não vai acabar assim. Jesus vai mudar. Quando nós falamos de abraço, irmãos, há um abraço também da reconciliação. A Bíblia vai falar que dois irmãos criaram
uma inimizade, simplesmente porque um suplantou o direito da bênção do outro. E a Bíblia diz que Jacó e Esaú se tornaram inimigos, ao ponto de Jacó ter que ir embora. Mas só que a minha Bíblia diz que o tempo passa, e o mundo diz que o tempo apaga a ferida. Mentira, irmãos. O que cura a ferida ainda é confessar perdão, liberar perdão. Mas a Bíblia diz que Jacó, o tempo vai passar e ele tem que retornar para a sua terra. E a Bíblia vai dizer que quando ele sai com toda a sua comitiva, suas esposas e servos, num determinado lugar, ele vai deparar com a quantidade de pessoas vindo, e ele vai avistar e vai ver que dentro daquela comitiva, aproximadamente 4.000 homens e mais Esaú. A Bíblia diz que ele vai temer, ele vai conversar com seus servos. A primeira atitude dele é mandar presente, mas só que presente não, ela pode até botar um pano por cima de mágoa, mas não resolve mágoa. A Bíblia diz que ele manda presente, depois bota uma família, depois bota a segunda família, e vem Esaú se aproximando. A Bíblia diz então que quando Esaú se aproxima, a Bíblia vai dizer que agora Jacó vai entender que presente não resolve. A Bíblia diz que ele vai se prostrar 7 vezes. Só que se prostrar muitas das vezes não resolve. Ah, presbítero, por quê? Não adianta nós orarmos, irmãos, quando nós ofendemos. Não adianta nós jejuarmos quando nós ofendemos. A Bíblia diz que Jacó se prostra por 7 vezes e não resolve. A Bíblia diz que Esaú está se aproximando. Então o que vai resolver, presbítero? A Bíblia diz que eles vão se abraçar e vão se reconciliar. Se você quer ver a mudança no ano de 2024 na tua vida, não é dando presente, não é simplesmente orando. Ah, meu querido, eu vou falar. É hora de reconciliar com o seu irmão. Dá uma base bíblica para isso. Dou sem problema. Quando tu lembraste que o teu irmão tem alguma coisa contra ti e estiveres diante do altar para entregar a tua oferta, volte, reconcilie com ele. Não é se o seu irmão tem algo ou se você tem algo. O princípio é reconciliar. Nós estamos vivendo numa geração que já não tem mais a humildade de reconhecer os seus erros, simplesmente pelo capricho, muitas das vezes, por um cargo que recebeu, ou pela sua conta bancária, ou pelo seu nome reconhecido na praça. Mas só que aqui dentro, meu querido, ainda tem um que é o dono, e todos aqui somos servos. E quando ele olha, ele não vê conta bancária, ele não vê a cor da sua pele, ele não vê o nome da sua família, simplesmente ele vê a marca das gotas do sangue que ele derramou pela minha vida e pela sua. Não tem como vivermos 2024 sem nos reconciliarmos com o nosso irmão. É fácil, presbítero? Lógico que não, irmãos. É muito difícil, mas é necessário. É possível, é necessário e é possível. A Bíblia fala de um jovem simples, aonde vai pegar toda a parte do dinheiro, da herança, que ele entendia que lhe cabia. A história os irmãos já conhecem. Vai embora, gasta tudo, fica
a menos do que pão e água. A Bíblia diz que ele vai se alimentar com os porcos, mas a Bíblia também diz que um dia ele vai cair em si. E se você observar o texto, ele vai criar um discurso tão lindo. Quando eu chegar perto do meu pai, eu vou falar que pequei contra o céu, que eu pequei contra ele, que eu estou arrependido. Eu imagino que ele fez um textão. Quando eu chegar diante do pai, eu estou com tudo preparado. Montou aquele discurso. Mas só que para o pai, meu querido, não precisa discurso, porque o pai sempre estará com os braços abertos te esperando. A Bíblia vai dizer que quando aquele moço surge, o pai já está esperando. Posso assim dizer, sem ferir o texto, na porteira do seu sítio, chácara ou fazenda. Mas o que leva o pai a esperar ele naquele horário, aqui o texto não nos apresenta o que leva, mas podemos aplicar. É porque o pai, ele sempre vai ter saudade do filho. O filho pode ir para as drogas, o pai espera. A filha pode ir para a prostituição, o pai espera. Pode estar sendo o maior traficante, o pai espera. Pode estar nas baladas, o pai espera. Porque o pai não desiste do filho. O pai não desiste do filho. A Bíblia vai dizer que aquele pai daquele jovem esperava o seu filho na entrada da sua casa. Olha, irmãos, eu libero essa palavra para você, meu amado, que quem sabe no 2023 resolveu dar uma voltinha, resolveu viver alguns prazeres da vida. Mas eu tenho uma notícia boa para você nesta noite. Você pode até montar um discurso bonito, achando que vai suplantar novamente o coração do pai. Eu quero te dizer que não precisa de discurso. O pai precisa simplesmente é que você volte. O pai simplesmente só precisa que você volte. Ah, quando eu chegar na casa do meu pai, eu vou falar. Não precisa. O pai está assim nesta noite, com os braços abertos. Ah, eu não sei o teu nome. Talvez é Catarina, talvez é João, talvez é Carol, talvez é Renata, talvez é Fábio, eu não sei. Mas eu sei que o teu nome já foi encoado no céu. E ele está aqui nesta noite, com os braços abertos. Não precisa de discurso. O pai simplesmente te ama. Ah, presbítero, é tanta coisa para mudar, irmãos. Se o Espírito Santo não fazer a obra, não tem ninguém que faça. E ele está aqui nessa noite te esperando. O pai não desistiu de você. O pai não desistiu de você. A Bíblia diz então que este moço se aproxima do pai, e todo aquele discurso parece que ele pega, bota novamente em seu bolso e simplesmente abraça o pai. O que Jesus está querendo nesta noite é isso. Guarda o discurso. Guarda o discurso. Ele só quer te abraçar novamente. Ele só quer sentir o bater do teu coração. Ele só quer novamente que as tuas lágrimas rolam novamente em seu ombro, em seu peito. Ah, meu querido, eu sei que aqui no nosso meio e aqui no altar tem pessoas que possivelmente são mãe e vai entender muito bem o que eu vou dizer. Já viu quando uma criança está chorando? Criança bem recém-nascida, pastor, e ela não fala, não pode se expressar o que está sentindo. Aí a mãe, o que normalmente a mãe faz, irmãos? A mãe pega a criança e o que ela faz? Ela traz para junto do seu
colo, do seu peito, e começa a dar leves tapinhas na criança com carinho, e a criança automaticamente parece que tomou o melhor remédio do mundo. Se é dor no ouvido, garganta, cólica, parece que vai sanando a dor. Daqui a pouco aquela criança está serena no colo, daqui a pouco aquela criança está dormindo. O que é isso? É o segredo do colo da mãe. Jesus quer fazer isso com alguns aqui nessa noite. Tem pessoas que Jesus quer pegar, trazer para perto do seu colo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Quer botar você bem pertinho. Ah, talvez você está dizendo assim: eu estou tão fraquinho, essa dor está me corroendo. Ah, meu querido, vem para perto do colo de Jesus. Ele vai curar você, Ele vai tratar de você, Ele vai calmar essa tempestade na tua vida. Ele quer você assim. Ah, meu querido, imagina Jesus pegando você agora no colo. Você com toda essa tormenta que o mundo insiste em colocar sobre a tua vida, mas pegando você assim no braço dele e balançando para um lado e para o outro. Oh, aleluia! Aleluia! Balança e traz para perto do seu coração. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele, aleluia, que está à sombra do Onipotente, ele pode descansar. Mas a Bíblia diz também, obrigado. A Bíblia diz também em Atos, e eu estou caminhando para encerrar, irmãos, tenho 7 minutos ali. A Bíblia diz que em Atos dos Apóstolos estava tendo um culto daquele que essa igreja aqui está acostumada, culto pentecostal, culto que o pastor quer acabar e não tem como acabar. A Bíblia fala de um homem chamado apóstolo Paulo, e ele ia embora de viagem, e ele entrou, vou usar um português meio chulo, ele caiu na asneira de pregar naquele dia na sinagoga. A Bíblia vai dizer que Paulo está pregando. Irmão, imagina o pastor pregando, agora imagina o apóstolo Paulo pregando, a sinagoga lotada. A Bíblia diz que ele estava no 3º andar, e nesse culto tinha um homem por nome Neutico. A Bíblia fala que ele estava sentado na janela, mas só que a Bíblia vai dizer que Paulo vai se estender em seu discurso. O culto que era para terminar 9, vai para quase 9 horas da noite. E a Bíblia diz que esse moço vai pegar no sono. E aqui eu quero pregar para encerrarmos. A Bíblia diz que ele vai pegar no sono e vai cair por lá de fora. E a Bíblia diz que ele cai meio morto ou morto, dependendo do conceito da tradição. Mas só que o que importa nesse texto é que esse moço estava na janela, e alguns entendem que ele chegou a óbito ou meio morto depois que tem a queda, mas só que não, irmãos. Se você observar, a janela dá visão para dentro da igreja e para fora da igreja. Eu posso afirmar sem medo que esse moço não morreu quando caiu, ele já estava morto quando estava na janela, porque ele estava observando as coisas do mundo e as coisas de dentro da igreja. Se ele estivesse vivo, ele caía para dentro da igreja, mas só que não, ele caiu para o lado de fora. Mas a Bíblia vai dizer, e aqui eu prego, que alguém vai levar a notícia até Paulo. A notícia vai chegar a Paulo. Eu disse que o culto que Paulo pregava era culto pentecostal, irmãos. O homem era dotado de todos os dons. O homem que
fora do corpo, no corpo, foi ao terceiro céu, viu coisas inefáveis que não é cabível, vamos contar, estava naquele culto, era homem experimentado por Deus, mas só que a Bíblia vai dizer que quando ele recebe a notícia que alguém está caído lá fora, ele vai parar o culto, irmãos. Por quê? Porque para Paulo é mais importante uma pessoa que está caído lá fora do que os presbíteros que estavam dentro daquela reunião, do que a banda, a orquestra que estava tocando naquela noite, do que os obreiros. Para Paulo era mais importante aquele homem que estava caído lá fora. A Bíblia diz que Paulo para o culto. Nós estamos precisando parar o culto e dar uma olhadinha para quem está caindo lá fora. A Bíblia vai dizer, meu querido, que Paulo não se preocupou nem um pouquinho com a hermenêutica, com a homilética. Paulo não se preocupou com a etiqueta. Paulo se preocupou em parar o culto, porque sabia que lá fora tinha alguém caído, porque a notícia chegou à igreja que ele estava pregando. A Bíblia diz que Paulo para o culto, mas só que Paulo para o culto, meu querido, e Paulo vai fazer isso. Paulo vai descer. A Bíblia que diz, não é o presbítero Fernando, tem muitos de nós que não queremos mais parar o culto, porque pregar aqui em cima é muito bom, tocar aqui é muito bom, mas ir buscar os que estão caídos lá fora é necessário descer. É necessário descer, e muitas das vezes descer vai ferir o teu orgulho, vai ferir a tua etiqueta. Mas Paulo desceu. A Bíblia diz que ele desce, mas não para por aí. A Bíblia diz que ele se ajoelha. E a Bíblia diz que não para por aí. A Bíblia diz que ele vai pegar esse moço e vai abraçar. Lembra que eu disse que esse moço já estava caído quando ele estava na janela? É muito fácil apontarmos, irmãos. Fulano não quer compromisso nenhum, pastor. Disciplina. Pastor está fazendo isso para botar novamente dentro da igreja. Mas não, pastor, isso aí não tem jeito. Deixa eu liberar uma palavra para o teu coração. Nós ainda servimos ao bom carpinteiro de Nazaré. Lembra que você também era uma madeira cheia de nó? Meu querido, mas foi necessário a plana dele. Por isso que você está bonitinho, por isso que você está engravatadinho, essa roupa alinhada. Mas antes você era madeira torta, você era cheio de nó, mas foi a plana do bom carpinteiro que mudou a história. Então por que não ajudar Eutico? Então por que não abraçar Eutico? Meu querido, Deus me trouxe aqui para dizer que em abril, aleluia, pode contar se essa igreja semear, sem olhar para a classe social, sem olhar para a cor. Abril, vai ter pessoas entrando por essas portas dizendo: eu era um Eutico que estava na janela, mas Fabiana me abraçou, Joaquim Pedro me abraçou. Pastor, eu quero meu lugar, eu quero vou tocar no instrumento, eu quero lugar. Meu amado, mas é necessário abraçar, 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 abraçar. Eu sei que essa igreja aqui é uma igreja abençoada.
presbítero Zé Mário disse que já está na terceira congregação, não é? Ou está indo para a quarta, algo assim. Aqui a sede está indo para a terceira congregação. Por quê? Abraça. Mas hoje Deus me trouxe aqui, talvez só para te lembrar. Talvez aquela chama estava se apagando dentro de você. Aí Jesus preparou essa noite para você estar aqui. Aí você disse assim: é o Zé Mário que prega. Zé Mário, Zé Mário, vão lá que... Mas Deus me trouxe aqui para te dizer isso. É noite de nós voltarmos a abraçarmos. A igreja só vai continuar crescendo se nós entendermos que o mesmo Jesus que transformou a nossa vida é o que transforma a vida de Eutico. Está na janela? Tem muitos que estão, irmãos. Está caído? Tem muitos que estão. Mas e você que está de pé? E eu que estou de pé, irmãos? Vou ficar até quando esperando? Pastor disse uma palavra profética: Deus confia em você. Os anjos queriam pregar, mas Deus escolheu a mim. Deus escolheu a você. Deus escolheu a mim. Deus escolheu a você. E a palavra para nós encerrarmos é essa: 2024 nós temos que voltar a abraçar, irmãos. Temos que voltar a abraçar. O presbítero que me antecedeu, ele falou algo fundamental da arca, irmãos. Da arca. Ele disse dos compartimentos. E se você observar, Noé não chamou nenhum. Deus que deu ordem para os animais entrar na arca. Você acha que Noé gostava de todos os animais que estavam dentro da arca? Tu acha que Noé não já tinha ouvido a história da serpente? Você imagina, né? Não sei, tem pessoas que gostam, mas já viu aqueles latidozinhos de cachorro fininho, que quando você quer tirar um cochilo de tarde, é o cachorro do vizinho, tá? Aquele latidinho fininho. Imagina Noé querendo tirar um cochilo. Mas só que Noé não tinha autoridade para botar nenhum animal para fora da arca. Por que Noé não tinha? Porque foi Deus que mandou, irmãos. Então eu não estou dizendo, com todo o perdão, só uma aplicação. Perdoa até pela aplicação. Quem entrar por aquelas portas ali, e eu creio na Bíblia, e a Bíblia, ela não tem sombra de variação e mudança, é o Espírito Santo que convence o homem do juízo, do pecado e da justiça. Então quem entrar por ali é Deus mandando para dentro da arca. E não cabe a mim. Eu tenho que aprender com o latido, viver com o latidinho do cachorro. Eu tenho que aprender a viver com a sagacidade da serpente. Porque a arca não é minha. A arca foi projetada por Deus. E eu agradeço essa oportunidade. Deus em Cristo abençoe a todos. Deus em Cristo abençoe a todos. E qualquer coisa, irmãos, os irmãos conhecem o Zé Mário, resolve com o Zé Mário aí, não tem problema nenhum, tá? Eu fico aqui grato por os irmãos terem tido a paciência de me ouvir por esses minutos. Fico grato ao pastor por nos conceder esta oportunidade. E mais uma vez, Deus abençoe a você, a sua casa e a sua família.